Agora passou um segundo. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade. A gente, Neurô, nós vamos fazer uma oração aqui, agradecendo a Deus pela viagem, pela recepção, por esses dias aqui especiais. E eu gosto muito sempre de começar, as viagens geralmente começam por aqui, por Jope, né? E é muito bom, porque a gente já viu ali um pouco da história de Israel, né? Como Israel começa e tudo que aconteceu aqui, um porto importante. E aqui é um lugar extraordinário, como a Aline já disse muito bem, para a fé cristã. Porque é exatamente aqui que o Evangelho se mostra uma mensagem universal. E é isso que eu queria que nós pensássemos aqui nessa manhã. A Aline falou do que Pedro disse, né? Depois que ele recebeu a mensagem e foi buscado aqui por Cornélio. Daqui a pouco a gente vai estar lá em Cesareia, que era a base militar onde Cornélio morava e de onde ele mandou vir buscar a Pedro. E Pedro, enquanto Cornélio tinha uma visão lá, Pedro tinha uma visão aqui. Como Deus foi trabalhando na vida desses dois homens para quebrar barreiras. Porque se por um lado a gente tem um dominador romano, que talvez olhasse para os judeus com desprezo, do lado de cá a gente tem um judeu que era dominado e que talvez tivesse medo de ir encontrar-se com um romano. Mas Deus fez a conexão. Deus juntou. E Deus mostrou para Pedro que ele não deveria considerar impuro o que Deus purificou. E Cornélio não deveria se sentir tão superior a ponto de não ouvir o que um judeu tinha para dizer. E Deus encontrou, fez os dois se encontrarem. E naquele encontro Pedro disse uma palavra fantástica. Depois que ele chegou em Cesareia, sentou-se com Cornélio, ouviu Cornélio falando sobre a fé que ele tinha em Deus, né? E Pedro diz: hoje eu entendi que Deus de fato não faz acepção de pessoas. Não interessa de qual nação essa pessoa é, não interessa de onde ela veio, não interessa qual é a sua história. E como a Aline disse, Pedro pregou o Evangelho, Cornélio recebeu Jesus Cristo como seu Senhor, foi batizado. E aqui o Evangelho cumpriu a sua vocação universal. Uma das marcas da igreja verdadeira é a sua universalidade, o seu catolicismo. Pessoas de diferentes culturas, diferentes lugares, diferentes regiões são acolhidas, são recebidas. E através do Evangelho essas pessoas são transformadas. Eu estava conversando com o Alisson, né, no café da manhã, e ele falou sobre, né, as religiões todas. E eu disse, olha, ele disse, eu acho que toda religião tem alguma coisa boa. E eu concordo em parte, porque o que falta a todos nós é praticar. Principalmente praticar o que Jesus disse. Durante o ministério dele, Jesus acolheu, curiosamente, as pessoas que ninguém acolheria. Alguém disse que se fosse seguir o modelo de liderança de Jesus, ele fundaria uma empresa fracassada. Porque ele recebeu gente que não tinha qualificação, acolheu gente rejeitada, acolheu gente desprezada, acolheu as mulheres, né? A gente ouve muito falar hoje que o cristianismo é uma religião misógina, mas isso é para quem nunca leu a Bíblia. As mulheres na Bíblia são poderosas, né? Desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento. E Jesus Cristo foi sustentado por mulheres. Lucas conta isso pra gente lá no capítulo 8 de Lucas. E depois Jesus apresentou-se ressuscitado primeira vez para uma mulher. Uma mulher que não tinha boa reputação. Então eu queria agradecer a Deus por nós estarmos aqui nesse lugar que é tão importante para o mundo. Não é importante para nós cristãos, é importante para o mundo. Mas para nós cristãos e para quem não é cristão, para os judeus, para todo mundo que tem a Deus e que tem alguma ideia sobre Deus. E nesses dias eu tenho certeza que em cada lugar a gente vai ter a oportunidade de refletir sobre o Deus de Israel, sobre o Deus dos cristãos, sobre esse Deus que criou o mundo inteiro. E a minha esperança é que a gente, nesses dias, entenda que o que o Evangelho quer, que o que Jesus quer, o que Deus quer, é fazer-nos filhos dele, é nos aproximar dele, é nos abençoar, é nos acolher. E essa é uma mensagem revolucionária. Dizem que o Evangelho é revolucionário, e é mesmo. Mas não é revolucionário porque ele levanta bandeira política ou levanta qualquer bandeira. Você lê o Evangelho, você não vê ninguém levantando bandeira nenhuma. Mas ele é revolucionário porque ele quebra preconceitos, ele quebra barreiras, ele quebra fronteiras, ele quebra todas as diferenças e as distinções que as pessoas fazem, e Jesus acolhe essas pessoas,
para tocá-las, para transformá-las. Essa é só uma das razões que a gente vai ver durante esses dias todos, porque nós somos privilegiados de estar aqui, porque nós somos abençoados de estar aqui, e porque nós temos o privilégio, como eu disse várias vezes já, e todas as vezes que eu venho aqui eu digo isso, viajar para Israel é viajar para um lugar, mas é uma viagem que faz sentido quando você viaja para dentro de você mesmo. E você descobre quem é Deus, você descobre quem você é, e você descobre o seu lugar no mundo, e você descobre aqui um Deus que acolhe, que transforma, que abençoa. Para nós cristãos, esse Deus é Jesus Cristo. Para outros, pode não ser, mas a verdade é só uma. Ninguém fica indiferente diante da mensagem de Jesus Cristo. Porque é inegável que ele mudou o mundo. E eu acho que mudou para melhor. Então eu quero bendizer o Senhor e louvá-lo porque a gente está começando aqui. E desafiar vocês a fazerem aquilo que Jesus Cristo disse na parábola que ele contou, do semeador, que o seu coração seja um terreno fértil, onde as palavras que você ouvir aqui, os lugares que você visitar aqui, façam você ser um lugar onde a palavra de Deus nasce, cresce e frutifica. Tá? Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Obrigado, Aline. Obrigado, Mineuza. Obrigado por vocês terem vindo. E eu tenho certeza que nós, de alguma maneira, não vamos voltar como a gente chegou. Isso eu tenho certeza absoluta. Não sei como você vai ser transformado. Não sei o que vai acontecer com você. Mas eu sei que você não vai ser o mesmo. Que Deus faça-nos todos melhores. Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor, eu quero te agradecer, primeiro pela viagem que nós fizemos, tranquila, em segurança. Te agradecer pela vida da Mineuza, que com a sua empresa proporcionou a realização desse sonho para todos. Te agradecer pela Aline, pelo Jorge, que nos acolheram com tanto carinho. E te agradecer, ó Deus, por nos permitir visitar essa terra com tanta história, que fez diferença na vida de tantas pessoas e continua fazendo. E quero pedir em nome de Jesus que seja também uma terra que faça diferença na minha vida e na vida de cada um de nós. Que a nossa compreensão acerca das boas novas de Jesus Cristo, o Evangelho que acolhe, que transforma, que quebra barreiras e quebra fronteiras, possa também quebrar as barreiras e fronteiras que há no nosso coração, que nos impedem de te ouvir, seja por não sabermos exatamente quem o Senhor é e qual é a mensagem do Evangelho, seja por causa das nossas dificuldades pessoais, mas que o Senhor mesmo, como o Senhor aqui nesse lugar, quebrou as barreiras no coração de Pedro, enquanto quebrou as barreiras no coração de Cornélio, e juntou essas duas culturas, diferentes, divergentes, inimigas, e fez delas amigas, porque é isso que o Senhor faz. E que assim o nosso coração seja reconciliado com o Senhor. E cada dia, cada passo que dermos aqui, seja um passo em direção a conhecer-te melhor, a te servir melhor, a conhecer a Jesus Cristo, seu Filho, e a sermos abençoados por Ele. Abençoa todos nós aqui, abençoa as nossas famílias que estão distantes, que a graça e a bondade do Senhor nos acompanhem em cada passo que dermos nessa terra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Jesus.